seguir, vai aqui, vou aqui deixar registrado a interpretação dos meus sonhos que eu tive e comecei a compartilhar na segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Aqui vai alguns sonhos que eu tive. Vamos falar de sonho em psicanálise. Essa semana sonhei 2 vezes seguidas com a mesma mulher. Sonho erótico, não fazendo sexo, mas com um tom sexual na conversa e no olhar, sendo que estou casado com outra mulher. Qual será a mensagem que meu inconsciente quer passar para mim? No momento que eu estou gravando esse relato foi em 21 de agosto de 2025, ou seja, uma semana depois que eu dei início à interpretação dos meus sonhos. Excelente questão, Fernando. E muito boa a forma como você observou os detalhes do sonho: olhar, tom sexual, ausência do ato em si e o fato de se repetir. Isso é exatamente o tipo de atenção que a psicanálise valoriza. O como e o porquê do conteúdo, mais do que o que parece óbvio à primeira vista. Vamos destrinchar passo a passo. 1. O sonho e o retorno do recalcado. Freud dizia que todo sonho é uma realização, disfarçada, de um desejo reprimido. Mas reprimido aqui não significa necessariamente desejo sexual literal pela ex. Pode ser algo que simbolicamente ela representa dentro de você. Uma parte da sua história emocional, um tipo de relação ou até um sentimento não resolvido. O fato de o tom do sonho ser erótico, mas sem o ato sexual, mostra que o inconsciente sugere o desejo, mas também impõe um limite. Como se dissesse, open quote, há algo que ainda te atrai, mas que você não pode ou não quer consumar. Close quote. A ex como símbolo psíquico. Na linguagem simbólica do inconsciente, a ex-mulher pode não representar ela mesma, mas sim, um momento seu do passado, um você de outra fase da vida, um tipo de afeto que você experimentava com ela e talvez não vive da mesma forma hoje. Um conflito emocional ainda não totalmente elaborado. Culpa, saudade, ressentimento ou mesmo algo que ficou sem fechamento. O olhar e a conversa com tom sexual podem simbolizar um reencontro com uma parte do seu desejo, talvez uma vitalidade, uma liberdade, uma parte do seu masculino que quer ser reconhecida novamente. 3. O contexto atual importa. Você está casado, vive outra relação, e isso dá ao sonho um contraste simbólico, o passado erótico invadindo o presente. Em psicanálise, esse tipo de sonho às vezes aparece quando há algo reprimido na vida atual. Não necessariamente em relação a ex, mas algo do campo do desejo, sexual, emocional, criativo, que busca expressão. O inconsciente pode estar dizendo, open quote, há uma parte do teu desejo que quer ser reconhecida novamente, não necessariamente com aquela pessoa, mas dentro de ti mesmo. Close. 4. Sonhar 2 noites seguidas. A repetição tem um valor psicanalítico forte. Quando o inconsciente repete um tema, é porque ele quer ser escutado. Algo dentro de você insiste. Olha para isso. Pode ser uma necessidade de ressignificar o passado ou de perceber o que a figura da ex representa para o teu eu atual. Em resumo, o sonho parece dizer algo como open quote. Existe um desejo, uma energia ou uma parte do teu passado emocional que quer ser compreendida, não necessariamente revivida, mas integrada à tua vida atual. Close quote. Talvez o inconsciente te mostre, através da ex, um espelho de algo seu que ficou preso no tempo e que agora busca uma nova forma de viver, dentro da tua relação presente, mas de modo mais maduro e consciente. Se quiser, posso te ajudar a fazer uma leitura mais pessoal e simbólica do sonho, como se fosse uma mini-análise. Mas para isso seria interessante você me contar. Como era a tua relação com essa ex? Afetiva, conflituosa, libertadora?
E como você se sentiu ao acordar dos sonhos? Com saudade, culpa, prazer, confusão? Esses detalhes ajudam a decifrar o que o teu inconsciente está tentando te comunicar com mais precisão. Quer que a gente aprofunde por aí? Continuação do sonho no dia seguinte ou na noite seguinte. Neste sonho de hoje, que foi o segundo sonho que eu tive com a ex, que é Kátia, que foi minha ex-mulher, neste sonho de hoje, ela estava de calcinha fio dental preta. E eu vi a frente da vagina dela, coberta pela calcinha fio dental. Parecia algo real, como na realidade mesmo. Fernando, esse tipo de detalhe é importante, mas antes de seguir com a análise, preciso te orientar sobre como abordar esse conteúdo. Quando tratamos de sonhos com conotação sexual em psicanálise, o foco não é o erotismo em si, e sim o que esse erotismo simboliza. Qual mensagem emocional, afetiva ou inconsciente está sendo expressa por meio dessa imagem? Vamos pensar por esse caminho. A simbologia do erotismo no sonho. Na psicanálise, a imagem sexual costuma ser uma metáfora do desejo, mas o desejo nem sempre é físico. Ele pode representar desejo de proximidade, de vínculo ou reconexão com uma parte de si, desejo de vitalidade, de sentir-se vivo, atraente, potente, ou um conteúdo reprimido, emocional, afetivo, criativo, que o inconsciente veste com imagens sexuais para chamar atenção. O inconsciente escolhe o erotismo porque é a linguagem mais intensa do desejo humano. Aquilo que simboliza a força de vida. Eros, para Freud 2. O significado do ver, mas não tocar. Você descreveu que viu, mas não houve ato sexual. Esse ver sem agir tem muito valor simbólico. Pode representar um desejo contido, algo que quer emergir, mas é reprimido pela consciência, a lealdade à esposa, a moral ou o próprio superego. Também pode simbolizar um conflito interno entre o impulso e o controle, entre o id, instinto, e o superego, norma-dever. O inconsciente, portanto, põe o desejo em cena, mas mantém uma barreira, indicando que há algo a ser reconhecido, mas não necessariamente vivido no real. O fio dental preto, como símbolo. A cor preta e o tipo de roupa, fio dental, trazem elementos de mistério, poder e sedução, mas também podem representar o desconhecido, o que foi recalcado. É como se o inconsciente dissesse, open quote, existe um desejo teu, uma parte instintiva, que foi deixada na sombra e quer ser olhada novamente. Close quote. Não se trata, portanto, de um desejo literal pela ex, mas da energia psíquica que ela simboliza. Talvez um aspecto do teu desejo masculino, da tua potência, que foi reprimido pela rotina, pelas responsabilidades ou pela estabilidade da vida atual. 4. A ex como figura simbólica. Ela pode representar o passado afetivo e o modo como você vivia o desejo antes, mais livre, mais impulsivo, mais instintivo. O sonho pode ser um chamado do teu inconsciente para resgatar essa vitalidade, mas agora dentro do contexto atual, de forma madura, integrada à tua vida e à tua relação presente. Em resumo, Fernando, open quote. O sonho não quer te tentar com a ex, mas te lembrar de uma parte tua que ainda tem desejo, energia e pulsão de vida, e que talvez precise de espaço simbólico para se expressar, no amor, no corpo, no jogo, na criação. Close quote. Posso te ajudar a fazer uma interpretação mais completa desse sonho, conectando com o da noite anterior, já que houve repetição. Quer que eu te ajude a cruzar os dois sonhos, para ver o que o inconsciente está insistindo em mostrar? Perfeito. Fernando, para cruzar e interpretar com mais precisão, me conta só esses detalhes. 1. Como foi o primeiro sonho, aquele da noite anterior? O que acontecia entre vocês? Qual era o clima, as emoções, o cenário? Se havia o mesmo tom sexual ou era diferente? Como você se sentiu ao acordar de cada sonho? Prazer, culpa, curiosidade, saudade, confusão, paz. 3. Como está a sua relação atual com sua esposa, no aspecto afetivo e sexual? Está boa, distante, rotineira, tranquila, com pouca intimidade? Essas três respostas vão me permitir te mostrar o fio inconsciente que liga os dois sonhos, o que está tentando emergir do teu mundo interno
e o que essa sequência realmente quer te comunicar. Pode me contar com calma? Vamos lá. Primeiro sonho. No primeiro sonho, a ex-esposa, Kátia, estava em uma casa em pé na janela. Eu vinha passando perto da janela. Ela olhava para mim com um olhar sedutor e eu para ela da mesma forma. A mãe dela estava lá dentro da casa, mas não via nossa troca de olhar. Acordei com este sonho em mente. O que senti? Atração, desejo, lembrança de alguns momentos íntimos, sexual nosso, mas nossa convivência não era boa, era muito difícil. Conflito seguidos no sexo era maravilhoso, mas não era constante como eu gostaria que fosse. A gente transava uma vez por semana ou duas, e eu queria quase todos os dias. Eu tinha muito tesão por ela, mas ela não tinha o mesmo por mim. Ela me privava do sexo, queria viver só como amigos dentro de casa, casados, mas vivendo como amigos. Chegamos a passar um mês sem fazer sexo. Foi quando não suportei e nos separamos por causa disso. Porque ela queria viver casada, mas sem fazer sexo. Não aceitei e separamos. Ela vem de uma família que tem traços de narcisista patológico. E ela tem as características de uma mulher narcisista patológica. Entendi, Fernando. E o modo como você descreve está cheio de material simbólico importante. Você observou o sonho, os sentimentos e o contexto real da relação. Isso permite uma leitura psicanalítica muito rica. Vamos por partes, para que você entenda o significado inconsciente que está se expressando através desses dois sonhos em sequência. 1. O primeiro sonho. O olhar através da janela. A janela é uma imagem muito forte. Em psicanálise, ela representa a fronteira entre o dentro e o fora, entre o consciente e o inconsciente, entre o que foi vivido e o que permanece desejado. Você passa por fora e ela olha de dentro. Isso já mostra que algo dessa relação ficou dentro de você, fechado, não é elaborado completamente. E o inconsciente coloca vocês frente a frente, sem toque, apenas pelo olhar. É uma cena de desejo e separação ao mesmo tempo. A atração, mas também uma barreira. A janela, a mãe dela, o fato de ela estar dentro. Símbolo. Esse sonho encena o reencontro psíquico com uma parte do seu desejo que foi reprimida. Porque na vida real, essa relação misturava muito desejo com frustração. Questão 2. O segundo sonho. A calcinha fio dental preta. Esse sonho é uma intensificação do primeiro. O inconsciente aproxima o contato, torna o conteúdo mais explícito, quase como se dissesse, open quote, você precisa olhar de novo para esse desejo? Ele ainda tem algo a te dizer. Close quote. A cena sexual é sugerida, mas não concretizada. O mesmo mecanismo do primeiro sonho, o olhar e a distância. Isso mostra que o inconsciente não quer um reencontro físico, mas um reencontro simbólico com o que essa relação representou dentro de você. O tesão não correspondido, a repressão do desejo e a dor de não se sentir desejado. Hack 3. O conflito inconsciente. Desejo x rejeição. Na vida real, você viveu uma situação em que tinha muito desejo, mas ela negava esse desejo. Isso gera uma ferida narcísica profunda. A sensação de ser recusado, de não ser reconhecido no seu valor como homem e parceiro. Os sonhos, portanto, não estão apenas falando de desejo sexual, mas de reconhecimento, de potência, de autoestima e de desejo de ser desejado. Ela aparece de novo não como mulher real, mas como símbolo dessa ferida ainda pulsante. Open quote. O inconsciente traz a cena do desejo justamente onde houve frustração, para que o eu possa integrar essa dor e se libertar dela. Close quote. 4. E por que agora?
Você está em outra relação, mais estável, mas talvez com menos intensidade emocional e sexual do que a antiga, o que é natural quando a relação amadurece. Mas o inconsciente não se contenta apenas com estabilidade. Ele quer vida psíquica, quer desejo, quer eros. Por isso, os sonhos podem estar dizendo, open quote, aquela parte de ti que deseja ser desejado, que quer viver o prazer de forma viva e espontânea, precisa ser reconhecida e reintegrada. Não com a ex, mas dentro da tua relação atual e dentro de ti. Close quote. 5. Em síntese. Esses sonhos repetidos não são um chamado para voltar, e sim um processo de elaboração inconsciente. Você está revisitando uma ferida antiga, a rejeição sexual, revendo sua relação com o próprio desejo, e possivelmente buscando hoje um equilíbrio entre viver o amor com afeto e estabilidade, mas sem perder o fogo interno, o erotismo e a vitalidade masculina. Se quiser, posso te ajudar a ir um nível mais fundo. Identificar qual parte do teu desejo ou da tua masculinidade essa mulher simboliza. E como você pode reintegrar essa energia de forma saudável na tua vida atual. No futebol, na relação, na tua força de presença. Woz, quer que a gente siga por essa linha mais simbólica? Beleza, Fernando. Agora vamos mergulhar no nível simbólico mais profundo, onde o sonho deixa de ser sobre ela e passa a falar de você. 1. A ex como símbolo do seu Eros. Na psicanálise, Eros é a força vital, aquilo que move o ser humano para o prazer, o contato, a criação e o desejo. A ex, nesse contexto, representa o teu próprio Eros ferido. Você disse algo essencial. Open quote. Eu tinha muito tesão por ela, mas ela me privava do sexo. Queria viver como amigos. Close quote. Essa situação gera uma cisão interna. De um lado, o homem cheio de desejo vivo, pulsante. Do outro, o homem contido, rejeitado, não reconhecido no seu impulso natural. O inconsciente agora coloca essa imagem de volta em cena, o olhar, a janela, a calcinha, para dizer, open quote, essa energia ainda vive em você. Não a reprima, transforme-a. Close quote. Close 2. O olhar, símbolo do reconhecimento. O olhar trocado é um momento de reconhecimento mútuo, mas na tua história real, esse olhar nunca se sustentou na vida cotidiana. Ela te olhava no desejo, mas não te via no afeto. Isso deixa um rastro psíquico de ser desejado, mas não acolhido, algo que o homem carrega como ferida narcísica. O sonho, ao repetir esse olhar, mostra que você quer ser visto novamente, mas de um modo mais profundo, não só como corpo, mas como homem inteiro. O fio dental preto, o desejo reprimido. A cor preta aqui é o símbolo do mistério, do oculto, do inconsciente. O fio dental cobre parcialmente, mostra e esconde. É o inconsciente mostrando o desejo, mas mantendo o limite. Isso revela que você já não quer o ato, mas o significado. O resgate do fogo vital que aquela relação despertava. Esse fogo é o que te move no campo, na vida, na sexualidade e até na tua expressão criativa. 4. O que o sonho quer que você faça? O sonho está te pedindo integração, não retorno. Ele te mostra o teu lado erótico e instintivo pedindo espaço dentro da tua vida atual, mas de uma forma consciente, madura e criativa. Talvez seja a hora de reavivar o erotismo e a intimidade com tua esposa, não só no ato, mas no olhar, no toque, na presença. Canalizar esse fogo no teu treino, na tua performance, na tua autoconfiança, transformar a energia sexual em força vital. Reconhecer que desejar não é trair, é viver. O importante é o que você faz com esse desejo. Em termos psicanalíticos, esses sonhos mostram o inconsciente tentando reunificar o ego com o desejo. Freud chamaria isso de retorno do recalcado, o desejo que foi negado reaparecendo para ser reintegrado. Jung diria que a ex representa a anima, a figura feminina interior que simboliza o afeto, a intuição e o contato com a própria alma. Em outras palavras, open quote, o inconsciente te mostra a mulher externa para que você reconheça a mulher interna, o teu próprio lado sensível, erótico, vivo, que ficou ferido e agora quer renascer. Close quote. Se quiser, posso te mostrar como trabalhar isso conscientemente, com um exercício simbólico simples de integração psíquica que ajuda a fechar o ciclo e transformar esses sonhos em energia positiva para o presente. Quer que eu te passe esse exercício? Leva uns 5 minutos para fazer? Legal, Fernando. Vamos fazer isso de um modo simbólico e tranquilo, sem nada místico, apenas com a lógica psicanalítica de elaboração e integração. Esse exercício serve para transformar o conteúdo do sonho, o desejo,
a frustração e a lembrança em energia psíquica disponível para o presente, sem que ele te prenda ao passado. Exercício simbólico de integração do sonho. 1. Ambiente. Em algum momento do dia ou antes de dormir, sente-se em silêncio por uns 5 minutos. Respire fundo umas 3 vezes e deixe o corpo relaxar. A ideia é apenas ouvir o que vem de dentro. 2. Visualização. Imagine a cena do primeiro sonho. Olha com calma, consciência e maturidade. Ela na janela, te olhando. Agora, imagine que você olha de volta, mas não como antes. Diga mentalmente, sem culpa, sem raiva, apenas reconhecendo. Open quote. Eu te desejei, mas o que eu realmente buscava era ser visto, ser querido e ser livre para desejar. Close quote. Sinta o peso dessas palavras e perceba se há alguma emoção vindo. Pode ser tristeza, alívio, lembrança. Deixe vir sem bloquear. 3. Transformação da imagem. Agora, visualize que a janela se dissolve e entre você e ela há uma luz suave, como se tudo o que ficou entre vocês se transformasse em energia leve. Diga mentalmente. Open quote. Eu reconheço o que essa história representou, mas agora essa energia volta para mim, limpa, transformada em força de vida. Close quote. Respire fundo e imagine essa energia entrando no seu peito, quente, serena, vital. 4. Reintegração, por fim. Pense na sua esposa, na tua vida atual, no campo, nos teus treinos, nas tuas criações. Perceba que esse mesmo fogo pode viver aí, só que de modo mais maduro e pleno. Você não precisa da ex para sentir isso, porque esse desejo sempre foi teu. Diga mentalmente, open quote, meu desejo está vivo em mim. Eu posso amar, criar e viver com intensidade agora. 5. Fechamento. Fica uns instantes em silêncio, sentindo essa energia em equilíbrio. Se quiser, escreva depois num papel o que sentiu. É assim que o inconsciente se organiza e o símbolo se fecha. Esse exercício funciona como um rito interno de passagem. Você reconhece, ressignifica e liberta. Os sonhos podem até se repetir mais uma ou duas vezes, mas vão mudar de tom. O inconsciente percebe que você ouviu o recado. Se quiser, posso te explicar como saber, pelos próximos sonhos, se essa energia foi realmente integrada. Tem sinais claros de quando isso acontece. Quer que eu te mostre sinais? Perfeito, Fernando. Quando o inconsciente percebe que você realmente ouviu a mensagem do sonho e integrou o que estava reprimido, ele começa a modificar o enredo onírico. Essas mudanças são os sinais de que a energia psíquica foi assimilada. Aqui vão os principais. 1. A ex deixa de aparecer ou muda de papel. Ela pode não aparecer mais, o que indica que o conteúdo já foi elaborado, ou surgir de forma amistosa, neutra ou em segundo plano, sem tensão ou erotismo. Isso mostra que o inconsciente dessexualizou a lembrança e transformou a energia em algo integrado. 2. O cenário muda, de fechado para aberto. Nos sonhos, janelas, casas, portas, ruas, campos representam o estado psíquico. Se antes você estava do lado de fora e ela dentro, ou vice-versa, o inconsciente mostrava a separação. Quando a energia se integra, o sonho mostra ambientes abertos, claridades ou movimento. Você caminhando, correndo, subindo. Esses são sinais de expansão e liberação. H3. Surge uma sensação de paz ou reconciliação interior. Mesmo que ela ainda apareça, o sentimento muda. Em vez de desejo reprimido, há calma, respeito, às vezes até gratidão. Isso indica que a libido, energia do desejo, foi transformada em algo mais elevado, como afeto, criação, motivação, vitalidade. 4. Na vida real, você sente mais energia e confiança. Você pode notar mais foco nos treinos, mais prazer nas pequenas coisas e menos peso ao lembrar do passado. Isso é sinal de que a energia sexual reprimida voltou a circular no psiquismo e se canalizou para a vida ativa, exatamente como deve ser. 5. Quando o ciclo fecha totalmente, o sonho pode um dia mostrar uma despedida simbólica. Você indo embora, ela distante, um portão se fechando ou uma luz que apaga suavemente. Não é perda, é conclusão simbólica. O inconsciente mostra que a história psíquica foi encerrada e a energia se reintegrou em outro lugar. Se você quiser, posso te ajudar a anotar e interpretar os próximos sonhos. Basta me contar quando tiver outro. Assim, a gente acompanha como o inconsciente vai respondendo à tua elaboração, como uma espécie de diálogo entre você e ele. Quer que eu te ensine um jeito simples? Legal, Fernando. Aqui vai um método simples, inspirado na técnica psicanalítica de registro e interpretação de sonhos, para você usar como diário de sonhos e autoconhecimento.
Ele serve para transformar os sonhos em mensagens compreensíveis do inconsciente, sem precisar forçar nada. Método em 5 etapas para registrar e decifrar sonhos. 1. Anote assim que acordar. De manhã, antes de mexer no celular ou levantar, anote tudo o que lembrar. Imagens, falas, cores, pessoas, lugares, sensações. Até detalhes aparentemente bobos. O inconsciente fala por símbolos, e detalhes pequenos às vezes dizem mais que toda a história. Dica: deixe um caderno do lado da cama ou grave um áudio rápido no celular dizendo o sonho com suas palavras. Plano 2. Destaque o que mais te marcou. Pergunte-se: qual foi a emoção mais forte do sonho? Medo, prazer, culpa, alívio, raiva? Qual imagem ou momento ficou mais vivo na mente? Isso é o núcleo simbólico, o ponto onde o inconsciente quer tua atenção. Tar 3. Associe livremente. Pegue cada elemento marcante e se pergunte. Open quote. O que isso me lembra na minha vida? Close quote. Exemplo. Janela. Algo entre mim e o mundo, limitação, desejo de ver e não tocar. Olhar. Necessidade de ser visto, reconhecido. Calcinha preta. Mistério, sensualidade, o desejo reprimido. Não existe resposta certa. O valor está nas associações espontâneas. 4. Observe o paralelo com a vida atual. Pergunte: essa emoção do sonho se parece com algo que estou vivendo agora? Às vezes o inconsciente fala de situações atuais usando imagens do passado. Então o sonho com a ex pode não ser sobre ela, mas sobre um sentimento semelhante que está reaparecendo na vida de hoje. Desejo, carência, frustração, rejeição, necessidade de vitalidade, etc. 5. Conclua com uma frase de insight. Depois de escrever ou refletir, formule algo curto como open quote. Meu inconsciente me mostrou que preciso me reconectar com meu desejo. Estou revendo o que é ser desejado e desejante. Meu passado ainda fala comigo, mas agora posso escutá-lo sem me prender. Close quote. Essa frase funciona como síntese simbólica. Ela ajuda o inconsciente a perceber que a mensagem foi compreendida e ele segue o trabalho interno. Exemplo de registro rápido. Data: 19/10/2025. Sonho: vi minha ex na janela. Olhar sedutor. Mãe dela ao lado, mas sem notar. Emoção: desejo e lembrança. Símbolos fortes: janela, olhar, silêncio. Associações: barreira entre mim e o desejo, algo que quero sentir de novo. Insight: meu desejo quer espaço para existir com liberdade, mas sem culpa. Se você fizer isso por algumas semanas, vai começar a ver um fio de sentido entre os sonhos. O inconsciente vai te guiando passo a passo. Quer que eu monte um modelo de diário dos sonhos, com estrutura pronta, simples para anotar no celular ou caderno? Perfeito, Fernando. Aqui vai um modelo de diário dos sonhos. Simples, prático e com estrutura psicanalítica, para você preencher logo ao acordar. Você pode copiar isso num caderno, bloco de notas ou arquivo digital. Diário dos sonhos, modelo psicanalítico, data: dia, mês, ano. Sonho. Sonho, descrição livre. Conte o sonho como se estivesse narrando para alguém. Tudo o que lembrar. Cenário, onde você estava. Pessoas, quem aparece. Ações, o que acontecia. Diálogos, objetos, cores, cheiros, sons. Emoções durante o sonho. Emoção principal ao acordar. O que ficou mais forte? Desejo, alegria, medo, culpa, saudade, raiva, curiosidade, alívio. Outra. 3. Elementos simbólicos mais marcantes. Exemplo: janela, olhar, roupa preta, casa, água, bola, campo, etc. 4. Associações livres. O que isso me lembra na vida real? Exemplo: a janela me lembra uma situação em que não posso expressar o que sinto. 5. Reflexão psicanalítica, mensagem do sonho. O que o meu inconsciente pode estar querendo me mostrar? Não há resposta certa, é uma hipótese. Pode ser algo como: open quote, estou revendo meu desejo reprimido. Preciso me sentir mais vivo e livre. Tenho medo de perder o que me dá prazer. Quero ser visto e reconhecido. Close quote. Har 6. Integração prática. Como posso transformar essa mensagem em atitude ou consciência no dia a dia? Open quote. Exemplo: vou me permitir expressar mais meu desejo e vitalidade no campo e na vida. Close quote. 7. Observação posterior. Caso o tema se repita. Use este espaço se tiver sonhos parecidos nas noites seguintes. Open quote. O que mudou? A emoção ficou mais leve. O cenário se abriu. A pessoa se afastou. Close quote. Esse formato te ajuda a dialogar com o inconsciente. E com o tempo, os sonhos começam a se tornar mais simbólicos e reveladores.
Você verá padrões e temas que se transformam conforme você mesmo evolui. Se quiser, posso te preparar esse modelo em formato digital editável, PDF ou Word, para você imprimir ou usar no celular. Quer que eu gere para você? Pronto, Fernando. Criei o Diário dos Sonhos em formato editável, pronto para você preencher no computador ou no celular e ir registrando cada sonho com análise simbólica. Se quiser, posso gerar agora um PDF pronto para baixar e imprimir, já formatado bonitinho, usando esse modelo. Quer que eu faça isso? Perfeito, Fernando. Quer que eu gere o Diário dos Sonhos em qual formato? Escolha uma das opções abaixo: PDF, ideal para imprimir ou preencher direto no celular; Word Bondo Keys, ideal para editar e digitar livremente. Qual você prefere que eu crie para você? Pronto, Fernando. Criei o Diário dos Sonhos em formato editável, pronto para você preencher no computador ou no celular e ir registrando cada sonho com análise simbólica. Se quiser, posso gerar agora um PDF pronto para baixar e imprimir, já formatado bonitinho, usando esse modelo. Quer que eu faça isso? Perfeito. Fernando. Aqui vão algumas dicas práticas para usar o diário diariamente e transformar os sonhos em ferramenta de autoconhecimento. Registrar imediatamente ao acordar. Tenha o diário ou o PDF aberto logo ao acordar. Mesmo que lembre só de fragmentos, anote imediatamente. Quanto mais cedo, mais vivos estarão os símbolos e emoções. Escreva sem julgamento. Não tente interpretar na hora. Descreva tudo o que lembrar: cenas, pessoas, cores, diálogos, sentimentos. Depois, no campo de reflexão psicanalítica, você fará associações e interpretações conscientes. Use símbolos e emoções como guia. Os sonhos falam em imagens e sentimentos, não em lógica direta. Observe palavras, cores, lugares, olhares, roupas. Tudo é simbólico. Emoções persistentes são sinais do que precisa de atenção na vida real. Compare sonhos similares. No espaço observação posterior, anote quando o tema ou a pessoa reaparecer. Isso mostra padrões inconscientes e ajuda a perceber o que o inconsciente quer trabalhar com você. Integre a energia do sonho na vida. Pergunte-se: como posso usar essa mensagem no meu dia a dia? Exemplo: se o sonho revela desejo reprimido, canalize essa energia no treino, no trabalho, na vida afetiva. Isso evita que a energia fique presa no inconsciente e causa repetição de sonhos conflitantes. Meibhara, releia semanalmente. Uma vez por semana, faça uma leitura geral do diário. Procure padrões, mudanças de tom, evolução das emoções. Isso ajuda a perceber quando o inconsciente está integrando a mensagem e você se sente mais equilibrado. Mantenha consistência. Mesmo que pareça que não lembra de nada, escreva algo. O simples hábito de registrar mantém a conexão com o inconsciente e, com o tempo, os sonhos ficam mais claros e significativos. Se quiser, posso te criar um guia resumido de uma página com essas dicas para deixar colado perto da cama ou no celular, assim você não esquece nenhum passo. Quer que eu faça isso para você? Ainda sobre o segundo sonho que eu tive com Kátia, onde ela estava de calcinha preta, fio dental. Acordei do segundo sonho com um pênis muito duro, com muito tesão, e a imagem dela de calcinha fio dental não saía da minha mente, com a frente da vagina dela bem gordinha,
e eu olhando para ela. Entendi, Fernando. Obrigado por compartilhar com clareza. O que você descreve é uma reação física direta ao conteúdo do sonho. É o corpo respondendo ao desejo erótico que o inconsciente está mostrando. Na psicanálise, esse tipo de resposta não significa que você quer ou precisa agir na vida real, mas sim que uma energia psíquica ligada ao desejo, à libido e à vitalidade está sendo ativada. Alguns pontos importantes para compreender. Ação. O sonho ativa desejo, mas isso não é o mesmo que querer a ex na vida real. O inconsciente trabalha símbolos do passado para que você possa reconhecer e reintegrar o que ficou reprimido, ou seja, a sua energia sexual, seu tesão e seu poder de atração. A ex e as partes eróticas do sonho são símbolos do que você sente falta em si mesmo, não necessariamente dela. Energia sexual reprimida. Na relação com a ex, você experimentou muito desejo não correspondido. O sonho está colocando essa energia para circular novamente, agora de forma simbólica, permitindo que você reconheça e libere essa pulsão. Esse fluxo de libido pode ser integrado na vida atual, seja na intimidade com sua esposa, seja na vitalidade presa que você tem no futebol, treinos e vida cotidiana. O corpo reage ao inconsciente. Ereções, tesão, excitação no sonho são reações físicas naturais quando o inconsciente mostra conteúdos eróticos. É uma forma de o corpo sentir o que a mente ainda precisa elaborar: o desejo reprimido, o prazer e a força vital. O que fazer agora? Não se culpe nem se preocupe com a ex. O que conta é o que essa energia desperta em você. Você pode canalizar isso de forma consciente. Treino e esporte. Use essa energia para força, explosão, velocidade. Vida sexual atual. Observe o que pode aumentar intimidade e desejo com sua esposa de forma madura e prazerosa. Autoconhecimento. Registre o sonho no diário, escrevendo a reação física e emocional. Se você quiser, posso te ensinar uma técnica rápida para neutralizar o efeito da imagem da ex no sonho, sem reprimi-la, mas transformando esse tesão em energia de vida, foco e criatividade. Quer que eu te mostre essa técnica? Entendi, Fernando. Obrigado por compartilhar com clareza. O que você descreve é uma reação física direta ao conteúdo do sonho. É o corpo respondendo ao desejo erótico que o inconsciente está mostrando. Na psicanálise, esse tipo de resposta não significa que você quer ou precisa agir na vida real, mas sim que uma energia psíquica ligada ao desejo, à libido e à vitalidade está sendo ativada. Algo- Nesse caso, o meu inconsciente quer satisfazer este tesão, só que com a minha esposa atual. É isto? Mas o inconsciente está acontecendo, mas de forma inconsciente está acontecendo uma barreira para que este tesão não seja vivido na realidade com minha esposa atual. Esta é a mensagem do ID, do inconsciente para mim, através deste sonho. Exatamente, Fernando. Você captou muito bem a lógica do seu inconsciente. Vamos destrinchar. O que o sonho faz? O inconsciente traz à tona o tesão que você sentiu com a ex. Ele não quer que você volte para ela, mas mostra a energia sexual intensa que você ainda tem disponível. O sonho funciona como um simulador interno. Você sente o desejo, a excitação, o olhar erótico, mas de forma segura e simbólica. A barreira simbólica, a presença da ex, o fio dental, a visão explícita. Tudo isso não é literal, mas simboliza que essa energia sexual está presa dentro de você.
Ela cria uma ponte entre o passado e o presente, mas ao mesmo tempo impede que essa energia flua diretamente na vida real com sua esposa, porque parte do inconsciente ainda associa prazer à memória da ex. É como se o inconsciente dissesse, open quote, olha, essa força sexual é tua, mas precisa ser reorientada, integrada e vivida no presente, não no passado. Close quote. O verdadeiro recado. O sonho está mostrando duas coisas. Você tem uma libido intensa e viva. Seu corpo ainda responde com tesão, desejo e excitação. 2. Essa energia precisa ser canalizada para o presente, ou seja, para a relação atual, para o prazer e a intimidade com sua esposa. O bloqueio do inconsciente não é punição. É um sinal de que essa energia precisa de elaboração antes de se expressar plenamente na realidade. Como usar essa mensagem? Reconheça o tesão como energia vital sua, sem culpa nem repressão. Trabalhe para levar essa energia para o presente, mais intimidade e conexão emocional com sua esposa. Expressão corporal e vitalidade nos treinos e futebol. Transformação do desejo em motivação, força e criatividade na vida. Assim, você integra o passado, mas vive plenamente o presente, e os sonhos vão gradualmente mudar de tons, mostrando menos a ex e mais a energia canalizada. Se quiser, posso te ensinar uma técnica prática de integração do tesão do sonho para a vida real, que faz com que essa energia flua para sua relação atual e para sua vitalidade, sem precisar sonhar novamente com a ex. Quer que eu te mostre essa técnica? Perfeito, Fernando. Vou te passar uma técnica prática de integração do tesão do sonho para a vida real. Ela serve para que a energia sexual que aparece no sonho seja canalizada para o presente, fortalecendo sua relação atual, sua vitalidade e seu autoconhecimento. Técnica de integração do tesão do sonho. Ambiente e preparação. Escolha um momento tranquilo, sem pressa, de preferência à noite ou antes de dormir. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo algumas vezes, deixando o corpo relaxado. Visualização consciente. Imagine o momento do sonho que mais te excitou: olhar, calcinha, sensação de tesão. Não reprima a excitação. Sinta a energia no corpo, mas de forma consciente, sem vergonha. Redirecionamento simbólico. Visualize que a energia do tesão flui do seu corpo para sua esposa, de forma amorosa e criativa, sem precisar da ex. Imagine vocês juntos, conectados, trocando prazer, toque, olhar e desejo. A energia do desejo se transforma em vitalidade, presença e conexão emocional. Ancoragem física. Sinta essa energia no peito, abdômen ou coxas, onde o corpo sente mais a excitação. Respire profundamente e a cada inspiração imagine a energia crescendo e se expandindo. A cada expiração ela se estabiliza no presente, trazendo prazer e vitalidade. Conclusão e registro. Abra os olhos e respire normalmente. Se quiser, registre no diário dos sonhos. Qual cena despertou tesão? Como você transformou essa energia? Como se sentiu depois? Isso ajuda o inconsciente a perceber que a mensagem foi assimilada e canalizada. O que acontece com o tempo? Os sonhos com a ex tendem a perder intensidade erótica. A libido se expressa de forma mais plena na vida real. Sua energia sexual, desejo e vitalidade se sentem mais integrados e vivos. Se quiser, posso te criar uma versão resumida dessa técnica em uma página, pronta para consultar rapidamente antes de dormir ou após um sonho, para usar todos os dias. Quer que eu faça isso? Aqui eu concluo o primeiro sonho da semana. Foram 2 sonhos. Esses 2 sonhos estão aqui registrados em detalhe. Próximo sonho será o sonho da mesma semana que eu sonhei transando com uma mulher. E esta mulher estava em cima de mim, mas estava de costa. E a gente transava no torno, com ela de costa para mim. Esse é o próximo sonho que será analisado aqui. Fique com Deus. Até a próxima.